tem um trecho de uma obra de Platão em A República, que é um diálogo, ele narrando, né? Sócrates foi uma festa acho que dos Pireus, e aí encontra o filho de um ancião que o convida a ir até a casa desse ancião, que eu esqueci o nome agora. Estou tentando lembrar aqui do trecho, mas é em A República, de Platão. E aí esse ancião se tornou um cidadão muito abastado, muito rico, e conversando com Sócrates, aí eles começam esse diálogo e Sócrates diz, olha, como que bom vim até você. Ele diz, mas que bom, Sócrates, que você veio. Aí Sócrates pergunta o que ele está fazendo. Ele diz, olha, hoje eu tenho procurado contribuir, né, de algum modo com a sociedade, de praticar a justiça. Aí diz que tem se preocupado em fazer aquilo que é justo, em praticar a justiça. Aí Sócrates, naquele jeitão dele, na maiêutica dele, ele pergunta, mas afinal de contas, o que é a justiça? Aí ele disse, ora, Sócrates, justiça é dar a cada um o que é seu. Aí ele disse, certo, tá bom. Então imaginemos o seguinte, um amigo lhe confia uma arma. Você guarda. É justo que você a devolva a ele? E aí o ancião disse, sim, claro, é justo que eu a devolva a eles. Tá bom, mas quando esse amigo vem buscar a arma, você percebe que ele está com problemas mentais, e ele quer a arma fazer mal a si ou a outra pessoa. É justo que você a entregue? Aí você diz, não, aí já não é justo. Aí ele fala, então veja que... Não é bem assim. Não é bem assim. Justiça não é dar a cada um o que é seu, não é bem assim, tudo é questão de contexto. E dentro ainda dessa abordagem, agora eu vou para Descartes, no discurso do método, quando ele diz que a coisa mais bem distribuída do mundo é o bom senso. Porque ele diz que cada um de nós se sente muito bem dotado de bom senso. É aquela coisa, quando eu formo a minha opinião ao derredor de um tema, eu acho que a minha opinião é abalizada, eu estudei, analisei, formei a opinião, então o bom senso está comigo. Se alguém discorda, o que eu vou imaginar? Que aquela outra pessoa que discordou de mim não está tendo bom senso. Mais ou menos assim, né? Sim. Aí ele fala, ora, se o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo, e por que os julgamentos são diferentes? E aí ele conclui que é porque nós conduzimos nossos pensamentos por caminhos diversos, né? Nossos mapas mentais são diferentes, nós conduzimos os nossos pensamentos e nós filtramos os acontecimentos de acordo com o mapa mental que nós temos. Então, essa questão de justiça, a gente percebe que é um conceito muito amplo, é muito difícil que você conceitue o que é realmente uma decisão justa. O magistrado ele procura, evidentemente, acertar, ele procura distribuir a justiça, isso é um fato, mas a justiça é aquilo que emana do processo da produção probatória, é aquilo que vem para o magistrado e, evidentemente, como o senhor bem colocou, quem perde fica insatisfeito porque acha que foi injustiçado, mas tem também aquele litigante que sabe que está errado, tem aquele que litiga por uma vingança pessoal muitas vezes, tem, aquele que vai litigar porque, na verdade, ele está mais objetivando causar um incômodo ao outro do que propriamente o proveito econômico ou a reparação de um direito violado. Isso acontece. E compete ao advogado, agora nesse contexto, compete ao advogado também filtrar. E o advogado, na verdade, tem que ser o primeiro juiz da causa. E Rui Barbosa, aí agora para Rui Barbosa, ele em Oração aos Moços, ele diz o seguinte, que tem um momento em que o advogado ele tem que ser imparcial. E essa imparcialidade dele tem que se equiparar à imparcialidade do magistrado, que é exatamente no primeiro contato do advogado com o cliente, quando ele ouve a causa. Então, ele tem que ser imparcial para perceber se aquela causa tem procedência, se tem probabilidade ou não. E se não tiver, ele, claro, que tem que recusar, né? Agora, se ele aceita, claro, aí o advogado ele é parcial, porque é dever dele defender quem o constitui. Mas a gente percebe o quanto é amplo esse conceito do que é a justiça, né? Do que é justo, do que é o equânime. Mas é realmente um debate muito filosófico. É interessante que essa questão que você falou do advogado como sujeito imparcial, para mostrar a verdade para o cliente, que às vezes não gosta daquela verdade que você diz, não é? Que ele acha que tem direito, você mostra para mais bem que ele não tem. Fazer analogia com o papel do mediador, do conciliador, né? O bom conciliador é aquele que mostra para ambas as partes, né, o direito que elas realmente têm. Sim. Por isso que o juiz que julga a causa não deve ser o juiz conciliador. Hoje, por exemplo, eu penso
até mesmo tendo em conta a questão de um menor custo do sistema de justiça e um trabalho do sistema de justiça mais eficiente, deixa o magistrado lá, em verdade, só para julgar. A função de instrução, por exemplo, pode ser entregue a um bom funcionário. A conciliação tem que ser um servidor muito bem treinado. Às vezes não precisa ser ou tem que ter uma assistência de outras áreas. Por exemplo, na área de família é importante ter ali um assistente social, um sociólogo, um psicólogo e também um da área do direito. Mas essas pessoas são importantes nessas áreas, nessas conciliações. E essas pessoas têm que mostrar para as pessoas, né, a razão que elas realmente têm. Não é? Se o juiz faz isso na conciliação, e na área do trabalho isso é um jogo muito perigoso, né? É verdade. É um grande equívoco lá tratado. Por isso que os juízes falam lá, tem acordo? Não, toca o barco para frente. Isso não é tentativa de conciliação, é uma mistificação. Então, a conciliação é para ser tratada seriamente. Treina um servidor bem, né, para isso, dá cursos, tal, né, vai ter um menor custo e vai ter maiores resultados para mostrar às pessoas o direito que realmente tem. Deixa o juiz lá para julgar. Né? A instrução, o juiz está ali fazendo as sentenças dele. Né? Um bom servidor pode fazer uma instrução. Mas impugnou a testemunha. Né? Chama o juiz para resolver, não tem problema. Né? Mas aquele é um ato meramente material, um ato mecânico, não precisa de magistrado para presidir a audiência de instrução. Tanto é que nos tribunais, os julgadores, os desembargadores, os ministros, delegam essa função. É verdade para outros juízes, mas só quero fazer uma analogia que não é indispensável, certo? Uma instrução ter que ser feita por um juiz. Tem que ser pensado um pouco isso, né? Para facilitar, inclusive, a eficiência do processo. Né? Claro que eu não estou dizendo que o servidor tem que decidir, mas o magistrado está ali dando a sentença dele no gabinete dele. Teve um problema na audiência, há uma pergunta que foi indeferida, o servidor quer indeferir. Não, chama o juiz, porque se ele não pode indeferir, não é? Ou então ele deixa em stand-by para o magistrado resolver se aquilo está correto ou incorreto. E se não tiver incidente nenhum, é um bom sinal que não precisa de um juiz para instruir a causa. Deixa o juiz para julgar. Mas a instrução é só um detalhe. Aí, a analogia que eu quero fazer é que o juiz, ele não pode ser um conciliador. Se ele for, vai ser um mau conciliador. Vai ser aquele conciliador assim, tem acordo? Não, toca o processo para frente, isso não é conciliação, é uma mistificação. Só para fazer analogia com aquilo que você falou de Rui aí, que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? O advogado ele tem que, nesse momento, ele tem mostrar que ser imparcial, a verdade, mostrar a verdade. E tem outra questão, isso tem uma dimensão ética profunda, porque o magistrado que diz isso está perdendo os honorários, né? Tem outros que fazem o contrário, né? Sabe que não tem razão, vamos para frente, né? Para receber os honorários, né? Quem sabe indevidamente. Então isso também tem uma profundidade ética. Tem questão ética. Tem sem nenhuma dúvida. Não estou aqui para ganhar teu dinheiro. Tá? A questão ética realmente. E às vezes você deixa de perder, e se for amigo, ainda perde o amigo. Mas é forçoso ter que fazer isso. Sem dúvida. É o dever do advogado. Na verdade, esse é um dever que o advogado tem.